Fala pessoal, hoje eu vou dar uma prévia sobre uma aula de laminados cerâmicos e preparos para laminados cerâmicos. Esse é um assunto bem recorrente, eu acho que é um assunto muito importante, porque quando nós falamos de preparos dentários, nós estamos falando da redução tecidual. E toda vez que nós falamos de uma redução tecidual em odontologia, quando nós falamos de um desgaste em tecido dentário, não tecido gengival, mas tecido dentário, nós estamos nos referindo a um desgaste que é irreversível, porque ainda hoje nós não sabemos como criar dentina ou como criar esmalte de maneira previsível. Então isso significa que todo desgaste que você faz no dente é um desgaste definitivo. Então é preciso ter um grande cuidado no que se diz respeito a preparos. E quando a gente analisa os preparos dentários, esse também é um dos fatores críticos de sucesso. Então hoje eu venho trazer aqui para você um pouco da minha apresentação que eu vou apresentar no CIOSP, no stand da KG Sorens e no stand da Zeiss, da Sala e da Ultralight. Essa aula ela é uma parte da aula de preparos que eu ministro no meu curso de laminados, de imersão em laminados. Mas vamos aqui hoje aos fatores críticos de sucesso nos preparos para laminados cerâmicos. E quando a gente fala de laminados cerâmicos, nós englobamos lente de contato e faceta de porcelana. E a diferença entre faceta de porcelana e lente de contato não é somente no nome ou na quantidade de desgaste. Aliás, não tem a ver com quantidade de desgaste, e sim na espessura da peça. Então, quando nós falamos de lente de contato, nós estamos falando de peças que têm menos de 1 milímetro de espessura. E quando nós falamos de facetas, nós estamos nos referindo a peças que têm 1 milímetro ou mais. Isso significa então dizer que laminados, lentes de contato ou facetas de porcelana não se referem à quantidade de desgaste. Você pode muito bem ter um dente lingualizado, voltado para dentro, e que ele vai ser acrescentado uma espessura de cerâmica grossa. Então você não faz preparo nenhum no dente, nesse dente que está lingualizado, e ele recebe uma faceta. Você também pode ter o caso de um dente que está vestibularizado, ou seja, projetado para frente. E ele, para corrigir essa vestibularização, você tem que desgastar muito. Aí você desgasta bem o dente e recebe uma peça super fina por cima. Então esse é um caso onde você desgastou bem e tem uma lente de contato. Então você pode muito bem ter casos com mais desgaste e lente de contato e menos desgaste e faceta. É que, por definição, a gente ainda acredita que lente de contato é menos invasivo. E nem sempre isso é verdade. Pode ser, na maioria das vezes, mas nem sempre é verdade. Então a primeira coisa que a gente fala a respeito disso é: laminados cerâmicos envolvem lentes de contato e facetas. E esse termo lente de contato hoje ele ainda é muito descrito como uma coisa nova. As pessoas acreditam que é um termo muito novo, quando na verdade não é. Lente de contato já foi descrito por Friedman em 1995, o que nos mostra então que nós temos hoje, 2018, nós temos pelo menos 23 anos em que esse termo está sendo utilizado. Mas um detalhe, em 1995, esse termo não foi utilizado para descrever um procedimento, foi utilizado para descrever um efeito, o efeito lente de contato, ou seja, quando uma peça é tão fina que ela aparece por translucidez do outro lado, ou quando você vê a espessura dela é tão fina que permite ver o outro lado por translucidez. Então, o efeito lente de contato se refere a peças muito finas, mas não exatamente a um procedimento como é descrito hoje. Bom, Eleanor Roosevelt, ela passou o seguinte para nós: aprenda com o erro dos outros. Ela é uma frase dela: aprenda com o erro dos outros. Você não consegue viver tempo suficiente para cometer todos por si mesmo. Estou tirando o celular daqui porque está em frente à tela. Então, com base nisso, uma das coisas mais importantes que a gente pode ter, talvez uma das melhores formas de aprender, é aprender com os outros. Você pode aprender por experiência própria, então errando, aprendendo, através de reflexão, erro, reflexão, ou você pode aprender com os outros. Aprender com experiência própria é muito interessante e muitas vezes oferece até para você um aprendizado mais impactante, porque você vive através dos seus canais de percepção, visual, auditivo, sinestésico, você aprende através da dor e talvez viver a experiência seja muito melhor para que você absorva isso. Só que a gente não tem tempo suficiente para viver tantas experiências e errar tanto.
Então, talvez uma das maneiras mais inteligentes de você aprender seja aprender com o erro dos outros, ou com o aprendizado que essas pessoas tiveram. Com base nisso, eu trago aqui para você um artigo do Calamia. Esse artigo foi publicado em 2007 e ele explica os motivos para 25 anos de sucesso com laminados de porcelana, com laminate veneers, porcelain laminate veneers. Então, um indivíduo que tem história de 25 anos de motivos de sucesso é alguém com quem nós podemos aprender. E ele publicou esse artigo e nele ele fala para nós que um primeiro motivo de sucesso é o planejamento. Então, se você falha em planejar, você está planejando em falhar. Então, isso é óbvio, né? Essa frase de Benjamin Franklin. E é óbvio que se você planeja errado, todo o restante vem errado, não é? Então, você tem que planejar corretamente. O segundo motivo de sucesso é o preparo conservador. Porque se você desgasta demais, como a gente já disse, você já perde estrutura que não vai ser recuperada mais. Então, é uma falha. Terceiro, a escolha correta da cerâmica. Porque não adianta você planejar corretamente, não adianta você preparar corretamente se você escolhe a cerâmica errada. Então, pode ser que essa cerâmica que tenha uma resistência ao desgaste ou que esteja mal posicionada ou mal indicada, ela venha a ser um fator de insucesso, de falha para você. O quarto é a escolha do material de cimentação. Se você cimentar com o material errado, pode ser que você não consiga extrair a total força de resistência do conjunto. Então, por exemplo, você faz um laminado de cerâmica, mas cimenta com hidróxido de cálcio, vai soltar, não é? Você não fez a correta seleção do material e não fez o correto processo adesivo. Então, isso também é um problema. O quinto chama-se polimento e acabamento. Então, se você não faz o polimento e a adaptação dessa interface, essa interface irá se pigmentar ao longo dos anos, porque trata-se de uma camada mais suscetível à pigmentação, à abrasão e ao envelhecimento, que é a camada de transição entre a sua cerâmica e o dente. Hoje, vários estudos já nos mostram que essa é a camada também que sofre maiores problemas ao longo do tempo, quando não bem conduzidos. E o sexto é controle e manutenção. É lógico, se você não controla, se você não faz limpezas regulares e não dá instruções adequadas ao seu paciente, esses tratamentos eles podem vir a falhar por falta de cuidados. Você imagina o seguinte, o sistema mais perfeito que nós temos é o dente natural. E ele sem controle, sem ajustes e sem recomendações, ele costuma dar problema, né? Então as pessoas têm cárie, elas têm doença periodontal, mesmo com o sistema mais perfeito. Então é lógico que o seu laminado também ele precisa dessas recomendações. Então quando nós vamos falar de fatores críticos para sucesso, o primeiro item é o planejamento. E se você indica erradamente o seu procedimento, ele vai vir a falhar. Então eu trago aqui para você essa referência do Pascal, do Urs Belzer, Pascal Magne e Michel Magne. Esse é um artigo datado de 1997 que ele explica quais são as indicações para o procedimento de laminados. E ele divide em 3 indicações principais, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Tipo 1 são dentes resistentes ao clareamento, aquele pigmentações por tetraciclina, dentes que já passaram pelo método de clareamento e não responderam muito bem. O segundo são alterações morfológicas. Aí inclui-se caninos laterais conoides ou problemas de forma, comprimento, proeminência. E o terceiro tipo são restaurações estéticas em adultos. Se você ler esse artigo, você vai ver que ele subdivide essas categorias. Então você vai ver que o tipo 1 pode ser pigmentação por tetraciclina ou dentes que não respondem ao clareamento. Tipo 2 pode ser 2A, conoides, 2B, black space diastemas e 2C, comprimento e proeminência. E tipo 3 pode ser 3A, fratura coronal extensa, 3B, perda de esmalte extensa ou 3C, manifestações congênitas. Então, é lógico, não é porque você tem essa classificação que você vai indicar em todos os casos. Você tem que saber a causa também. Você tem que saber a etiologia e quais são as possíveis causas dessas condições. Deixa eu te dar um exemplo. Se você pega um caso de diastemas múltiplos, e aí você vê ali, diastemas múltiplos é 2B, diastemas e black space, indicação precisa para laminados. Então você fala assim, então eu vou fazer laminado cerâmico porque é 2B. Mas você não percebe que esse diastema é oriundo de uma vestibularização de todos os dentes da arcada superior.
e que numa mordida essa pessoa apresenta uma distância, um trespasse horizontal exacerbado, ou seja, ela morde e o incisivo inferior está muito projetado para dentro e o incisivo superior para fora. Você acredita que, baseado nesse artigo, que diastemas é indicação para laminados. Só que, quando na verdade, nesse caso, o ideal é que esse paciente faça uma ortodontia e traga esses incisivos superiores, essas dentes superiores para a posição correta, mais lingualizados. Quando você traz eles para lingualizado, você diminui o perímetro do arco e os diastemas se fecham. Então, se o único instrumento que você tem é o martelo, todo problema você pensa que é prego. Se você acha que corrigir laminados é só diastema, só se corrige com laminados, você vai fazer laminado em tudo, quando na verdade é possível corrigir alguns casos com ortodontia. Esse é um exemplo. Existem vários outros. Você pode ter casos de pigmentação, dentes que não responderam bem a um clareamento, mas você não sabe como foi feito o clareamento. E também você não sabe a etiologia da pigmentação. Muitas vezes você indica o procedimento de laminados, mas o fator etiológico não sai. Então a pessoa continua a pigmentar os dentes mesmo depois dos laminados. E isso pode ocorrer sim. A cerâmica ela não é totalmente imune à pigmentação. Então, exatamente por isso que nós indicamos os procedimentos. Correu um vídeo aqui, mas eu não vou passar. São os vídeos dos procedimentos onde eu cito alguns casos que eu conduzi aqui na clínica. Bom, o segundo item, então, são os motivos que o Calamia cita no seu artigo, é o preparo conservador. E saber fazer um preparo conservador é muito importante. No que diz respeito a preparo, eu sigo um modelo que eu aprendi junto com o Heitor no curso Leadership. Ele falava, olha, preparos para laminados é espaço, inserção e término. E eu acredito muito que basicamente é isso mesmo. Você precisa de um espaço para cerâmica, você precisa de inserção e você precisa de término. E quando a gente fala de espaço, tem 3 perguntas básicas que eu gostaria de fazer para você antes de encerrar esse vídeo. Eu não vou conseguir explicar tudo para você, como obter espaço, inserção e término, e também nem vou conseguir explicar tudo aqui nesse vídeo para você como se fazer esse preparo, esse espaço, como se obter esse espaço de maneira adequada. Existem várias técnicas, mas eu não vou conseguir descrever tudo aqui. Mas eu vou explicar para você por que criar o espaço e quanto espaço nós devemos criar. Tá? Em termos de por que criar um espaço, nós sabemos hoje que quanto mais fina a peça cerâmica, mais ele deixa transparecer a cor do substrato. Então veja nessa imagem como eu fiz para você. Se você pega um laminado muito fino, você vai ver que ele, por mais opaco que seja esse laminado, se ele for muito fino, ele acaba tendo uma influência do substrato. E você vai ver o seguinte, que quando você trabalha com laminados muito finos e muito opacos, vou imaginar o seguinte, você tem um dente escuro, aí você vai fazer um laminado super fino, tá? E você faz ele super opaco para bloquear o substrato. Se ele ficar super opaco, em uma única camada, ele vai ficar artificial, porque o dente ele não é totalmente opaco, ele tem translucidez, ele tem características. Então, um laminado super fino, super opaco, mesmo que você consiga bloquear o substrato, ele vai ficar artificial. Então, nós precisamos de espessura. E se você trabalha com laminados cerâmicos finos e você não tem espessura para bloquear esse substrato, você começa a ter interferência do substrato. Então é assim, ó, o exemplo prático que eu trago aqui para você é o seguinte: você imagina uma tela preta que você deseja transformar a tela preta em branca. Para que você transforme essa tela preta em branca, são necessárias várias camadas de tinta branca, são várias demãos de tinta branca, não é? Para que você consiga transformar uma tela preta em branca. Agora, uma tela branca, para se transformar em preta, uma simples camada de tinta preta resolve, não é? Se você tem um dente escuro, para que você consiga bloquear esse escuro, você precisa de várias camadas de tinta branca, de cerâmica opaca, de cerâmica branca, para conseguir mimetizar as cores do dente. Então, os artigos já nos mostram que mesmo se você utilizar cimentos opacos, às vezes eles não são capazes de bloquear totalmente esse substrato. Então, é necessário que você tenha espaço suficiente para utilizar diferentes massas, diferentes tipos de cerâmica para conseguir bloquear essa cor desfavorável.
O segundo motivo, o primeiro motivo é cor. Você precisa criar espaço suficiente para corrigir a cor. Aí você vai falar para mim assim, mas e se o meu dente não tiver alteração de cor? Eu preciso desgastar? Talvez você ainda assim precise desgastar, talvez ainda assim você precise criar espaço. Porque o segundo fator que justifica o preparo dos dentes é pelo perfil de emergência. Se você desgasta pouco o dente, você tem uma chance maior de você ter um perfil de emergência inadequado. E perfil de emergência nós entendemos a forma com que o dente emerge da raiz. Então, se você analisar numa foto lateral, você vai ver que esses dois dentes, esses dois casos, eles emergem de maneiras distintas. Se a gente buscar na literatura, você vai ver que existe uma angulação de 15 graus aí, depende do dente, tá? Mas você tem uma angulação com que essa coroa ela sai da gengiva. E isso o Vitor explica muito bem nas suas aulas, ele já explica muito bem sobre próteses, nos casos de prótese sobre implante, da importância do perfil de emergência para a sustentação do periodonto. E nos laminados é a mesma coisa. Não propriamente para a sustentação do periodonto, mas o perfil de emergência ele é importante para que você diminua a probabilidade de impacção alimentar e para que você facilite a higienização, para que você diminua a chance de você ter um periodonto aí inflamado com o tempo. Então é importante você ter em mente que preparos para laminados eles são com o intuito de melhorar a cor e de melhorar esse perfil de emergência. Você pode conduzir um caso que não prevê alteração de cor de maneira minimamente invasiva, praticamente sem desgaste. Mas para isso, você vai precisar fazer acréscimo de cerâmica. E esse acréscimo de cerâmica é um sobrecontorno, um perfil de emergência que não é exatamente correto. E aí o terceiro, a segunda pergunta que eu disse que eu vou responder aqui para você é quanto de espaço é necessário. O espaço ele vai variar, mas hoje é um consenso, vai variar de acordo com a cor que você deseja mudar. Ou vai variar de acordo com o perfil de emergência, o posicionamento do dente. Mas hoje nós assumimos que é aproximadamente 0,3 milímetros para cada tom que você deseja alterar. Então, eu cito esse artigo do Christian Coachman, do Galip Gurel, onde ele fala sobre o cálculo que você deve fazer para cada tom de dente que você deseja alterar. E aí eu mostro esse caso, que é um caso da minha clínica diária, da minha prática clínica diária, onde nós tivemos 3 dentes escurecidos, nós calculamos 0,3 para cada tom, dando um total de 0,9. Fiz o preparo para 1 milímetro, checando com as guias, conforme eu mostro aí no slide, e aí nós chegamos ao resultado aí corrigindo a cor. Nós fizemos 3 laminados e um fragmento, tá? Então olha o antes e depois e o resultado que nós conseguimos obter através desse preparo de 1 milímetro. Agora, no Lauroclass, esse que é o Vitor aí, eu aprendi isso com ele no Lauroclass, ele mostrou um caso onde ele conseguiu uma mudança de cor maior sem seguir essa regra. E eu parei para analisar, eu falei, eu também tenho casos assim. E aí eu trago aqui para você por exemplo, nesse caso onde nós temos uma previsão de cor saindo de um B4, o dente aí, e se a gente for analisar, ó, 0,3, 0,3, 0,3 para cada tom, o dente final, a cor desejada era BL2, o que geraria um desgaste de 1,5 milímetros. As peças foram realizadas aí com 1 milímetro, 1,2, alguns até abaixo de 1 milímetro, e nós conseguimos chegar a BL2 com menos de 1 milímetro. Agora você vai me perguntar, então o que tem de errado? Quer dizer que não é 0,3? Não, 0,3 ele é para cada tom que você deseja alterar. Só que uma coisa é quando você vai criar um sorriso novo e outra coisa é quando você vai copiar um sorriso novo, copiar um dente. Então imagina o seguinte, você está fazendo um central unitário, o outro central você não vai mexer. Então você tem que fazer esse central, dente 21, exatamente igual o dente 11. Se você vai fazer isso, você precisa copiar. Se você vai copiar, então as características presentes no dente 11 têm que ser mimetizadas no dente 21. Para isso, você vai precisar de 0,3 para cada tom e de repente até mais, para conseguir aplicar os mesmos efeitos de translucidez e características anatômicas do dente. Agora, se você faz 10 dentes e você quer mudar bastante a cor, você consegue trabalhar com todos os dentes da mesma cor,
com uma espessura menor. Basta trabalhar com cerâmicas mais opacas. É lógico, você vai ter todos os dentes mais opacos com menos espessura. Só que aí também você não consegue caracterizar tanto. Então é possível você fazer grandes alterações com menores espessuras, mas você vai acabar trabalhando com cerâmicas mais opacas e perdendo um pouco mais de capacidade de estratificação. Então, muito do que se diz sobre espaço necessário para se corrigir a cor está relacionado com o material que você vai escolher. Então, nós temos diferentes métodos de classificação de material. Eu trago um aqui que classifica os materiais em relação ao tipo de matriz de material cerâmico que você vai utilizar. Nós temos matriz vítrea, são as feldspáticas, as sintéticas, as infiltradas por vidro. Nós temos matriz policristalina, zircônia e alúmina, e temos matriz resinosa, que são as microestruturas com carga dispersa ou resinas infiltradas com cerâmica. Tá? O que eu trago aqui para você, na verdade, é o seguinte: para cada material você vai precisar de uma espessura. Segundo o Edward McLaren, nesse artigo, ele mostra o seguinte: para feldspáticas, o que ele chama de porcelana, e aqui cabe um parênteses, né? Quando a gente fala porcelana, nós falamos de cerâmicas feldspáticas. Cerâmicas, elas correspondem a porcelanas, a de silicato, enfim, a várias características. Normalmente, quando a gente fala porcelana, a pessoa entende que é um global, né? É assim, ó, se você for analisar bem, a denominação de porcelana são as cerâmicas cujo método de confecção é através de aplicação. Então, normalmente estão relacionadas a feldspáticas. Se uma pessoa fala, eu fiz uma faceta de porcelana, é uma faceta de cerâmica feldspática. Toda porcelana é uma cerâmica, mas nem toda cerâmica é uma porcelana. Porque você pode ter uma cerâmica que não é aplicada, não é uma feldspática, então ela não é uma porcelana, entende? Mas na linguagem coloquial, no dia a dia, nós assumimos que porcelana e cerâmica é a mesma coisa. Então, para o seu paciente, você pode até falar porcelana, cura de cerâmica. Mas numa linguagem mais formal e mais técnica, é importante você distinguir isso. Que porcelana é o método aplicado e cerâmica é muito mais global. Você não quer errar? Fala assim, uma faceta de cerâmica, para você não correr o risco de... Porque às vezes você não sabe qual é o método de confecção da sua cerâmica. Então, quando a gente fala de feldspáticas, você precisaria de mais ou menos 0,3 milímetros para cada tom. Se a gente fala de silicato, também é possível aplicar com 0,3 milímetros. Mas os autores desse artigo eles recomendam que seja trabalhado com mais ou menos 0,8. E se você faz coroas puras em cerâmica, por exemplo, com materiais mais opacos e ainda estratificando por cima, aí se recomenda trabalhar com 1,2, 1,5 milímetros. A gente pode conversar um pouco mais sobre essas espessuras diferentes para cada situação, para cada material e para cada mudança de cor em uma aula, por exemplo, de sistemas cerâmicos. Mas aqui é importante você entender o seguinte: se você for trabalhar com sistemas de cerâmica feldspática, talvez você possa ser um pouco mais, trabalhar mais nesse 0,3 para cada tom, ser mais rígido. Agora, se você for trabalhar com silicato, aí para bloquear um substrato, talvez você precise de uma espessura maior. Se você for trabalhar com coping de zircônia e aplicação de cerâmica, talvez essa espessura mude um pouco. Então, cabe uma conversa boa com o seu laboratório a fim de determinar qual é a melhor situação para você. Sabendo disso, então você vai ter que fazer preparos um pouco maiores para dentes com mais pigmentação, com mais escuros, com substrato desfavorável. E é por isso então que nós recomendamos que você trabalhe com esse cálculo de 0,3 e com uma conversa com o seu laboratório. E para você ter uma previsibilidade melhor a respeito da espessura que você tem em diferentes substratos, em diferentes materiais, nós lançamos mão de várias técnicas de preparo. Elas podem ser guiadas pelo mockup, elas podem ser guiadas por guias de silicone. E aí esse assunto eu não vou conseguir cobrir aqui, porque nós já estamos passando de 25 minutos, tá? Mas é um assunto que eu cubro no meu curso, no curso de imersão em laminados. Se você tiver interesse, você pode acessar aí o nosso site, andrekimuracursos.com.br, e buscar o nosso curso de imersão em laminados. Eu cubro todos esses assuntos, isso é só uma breve introdução, não consegui cobrir muito mais que isso. E esse assunto também eu vou estar passando no CIOSP, uma parte dele, que vai ser bem interessante, eu vou trazer todo o conteúdo para vocês, tá bom?
Basicamente é isso, espero que eu tenha te ajudado. Eu vou procurar fazer mais vídeos assim ao longo das semanas para que eu traga um conteúdo relevante para você. Vou falar sobre adesão, posso falar sobre moldagem, sobre vários outros aspectos, tá bom? Espero que tenha ajudado e se você tiver alguma dúvida, achar interessante, me siga aí nas redes sociais. Meu Instagram é andrekimura, @andrekimura. Meu site é andrekimura.com e o site dos cursos é andrekimuracursos.com.br, tá bom? Valeu, um grande abraço e eu fico por aqui.